Oi galerinha, tudo bem com vocês? Trouxe esse vídeo homemade pra gente tirar algumas dúvidas dos exercícios que eu passei sobre balanceamento. Lembrando que quando eu falo de balanceamento, balança é de equilíbrio mesmo, gente. Então, tudo que a gente for observar antes da minha seta tem que estar igual depois da minha seta. Como assim igual? Como essa ideia de igual? É quantidade de átomos mesmo, antes e depois da minha seta. É claro que eles vão estar aqui na minha reação, né? Na minha transformação química, na minha reação. Eles vão se combinar para formar novos compostos, mas tudo que eu tenho antes da minha seta, pelo princípio de Lavoisier, todos os meus reagentes, eles vão ter que aparecer de alguma forma, depois da seta, na forma de produtos, né, de novos compostos. Os átomos que estão presentes antes da seta, que formam essas molequinhas aqui, os átomos que estão aqui têm que aparecer antes da seta. Se a gente for observar aqui, carbono está antes da seta, carbono depois da seta. Oxigênio antes da seta, oxigênio depois da seta. Aqui a gente já pode até ver que não está igual, ok? E hidrogênio antes da seta, hidrogênio depois da seta. A primeira coisa que eu tenho que observar, que eu tenho que reconhecer, o que aqui na história, ok? Então, antes da gente dar prioridades ao que eu vou começar a balancear, o que eu vou igualar nessa minha equação, eu tenho que reconhecer os átomos. Então, sempre quando eu tiver letras maiúsculas, como a gente viu desde o primeiro ano, meu átomo, ok? Se tiver, porventura, letras minúsculas, ele faz parte desse meu átomo, aqui no caso é o átomo de ferro. E cuidado, quando não aparece nenhum número, é porque esse número está suprimido, ele é um 1. Então, aqui no carbono, por exemplo, nesse oxigênio, eu tenho 1. Então, já é um fato importante para a gente entender como que vai fazer esse balanceamento. E pelo método de tentativa, falei para vocês lá nas apresentações, que a gente leva em consideração essa ordem de prioridade, tá? Não vamos comentar sobre esse nome, mas inclusive foi até um professor homem que me deu essa dica, mas tudo bem. Qual é a minha prioridade? Eu vou ver se na minha equação eu tenho metal, porque se eu tiver, eu vou começar por ele. Se eu não tiver metal, eu vou pro ametal. Depois, carbono, depois hidrogênio e por último, oxigênio. Sempre ele que a gente vai deixar por último para balancear. Vamos lá. Eu tenho aqui na minha equação carbono antes e depois da seta. Eu vou escrever a lápis, depois a gente confirma. Antes da seta, eu tenho um carbono. Depois da seta, eu tenho um carbono também. Teoricamente, eu não precisaria igualá-los, porque eles já estão iguais. Se a gente observar aqui o hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios antes da seta, ok? E depois da seta, eu tenho 2 hidrogênios, então, está desigual. E o oxigênio aqui, ele aparece com 2, ok? E aqui, depois da seta, eu tenho 2 oxigênio, esse 2 pertence a esse oxigênio aqui, mais um desse oxigênio, então eu tenho 3. Também tá desigual. De cara aqui eu já vejo que essa minha equação não está balanceada. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que torná-la igual. O balancear aqui pra gente é essa ideia de igualdade.